aqui na Europa é totalmente distorcida da realidade do que acontece no Brasil. Então, infelizmente, criou uma imagem muito negativa aqui na Europa de um governo que está trabalhando muito para acertar o Brasil, para melhorar o Brasil. Então, é triste a gente ver esse tipo de imagem falsa criada aqui. Salve, salve, galãs e galoas! A extrema-direita no Brasil atrai um relevante, impressionante número de caloteiros, trambiqueiros, estelionatários, golpistas, falidos, ex-famosos, sonegadores e devedores de pensão. Nem todos os integrantes desse movimento são assim, claro. Depois de 55 comentários em nossos vídeos desde 2019, sei que o seu pai não é. Tá tranquilo. Já anotei aqui para sempre lembrar de excluir seus familiares das generalizações. Porém, Emerson Fittipaldi, gabarito que é ser um apoiador famoso do mito em pleno mês de setembro de 2022. E não é exagero. O ex-piloto confirma essa minha observação ao estar na atualidade disputando uma cadeira no Senado italiano pelo partido Irmãos de Itália. Posso detalhar rapidamente as ideologias pelas quais a sigla é simpática, como nacionalismo, conservadorismo, eurocentrismo e, claro, neofascismo. A candidatura é possível porque a Itália permite que algumas cadeiras do Senado sejam ocupadas por pessoas com cidadania daquele país. Na América do Sul, há uma vaga para o Senado e 2 para deputados. E como é comum nesse segmento político, o piloto tomou a decisão de virar parlamentar como decisão desesperada por estar completamente falido. E não estamos falando de uma falência comum como a de ex-cantores de axé ou ator de malhação que perderam um apartamento no Leblon, Volvo e uma temaqueria. Fittipaldi foi rico de verdade e perdeu praticamente todo o império que construiu desde a década de 70 por decisões amadoras e desastrosas nos negócios. No auge, ele teve imóveis em endereços nobres de São Paulo e Miami, um avião H-8000, iate de 5 suítes e o direito de comercializar a marca Hugo Boss no Brasil. É bom salientar que o talento dentro das pistas não se repetiu nas questões administrativas, praticamente desde o início da trajetória dele. Quem acompanha automobilismo sabe que há 50 anos o piloto quase faliu quando teve a ideia estapafúrdia de fundar uma equipe própria ao lado do irmão Wilson aqui no Brasil, a Copersucar. Inicialmente, o time se chamaria Scuderia Fittipaldi, mas com o patrocínio e a compra de name rights feito por uma cooperativa de cana, se transformou na Copersucar Fittipaldi. Nos anos 80, a Copersucar se desligou e a equipe começou a apresentar problemas de acerto nos carros e na administração. Para continuar na Fórmula 1, conseguiu o patrocínio de uma cervejaria famosa, mas Fittipaldi conta que a imprensa chamava o carro de açucareiro e isso afetou o apoio publicitário. Desconfio que, se fosse uma equipe vencedora, o patrocínio não seria retirado. Mas é sempre mais gostoso arranjar uma desculpa aleatória para justificar os fracassos, né? Apesar de ter entrado no cheque especial naquele período, Fittipaldi conseguiu se recuperar rápido por ter uma lucrativa fazenda de laranja em Araraquara, que é interior de São Paulo. Não, eu não estou dizendo que ele montou um partido como o PSL cheio de candidaturas fakes. Laranjal, nesse caso, se refere à fruta mesmo. É literal. Após virar bicampeão da Fórmula 1, teve boa passagem pela Indy, onde ficou até 1996. Mas a partir da aposentadoria é que as coisas começaram a dar errado de forma mais veloz para o automobilista. De acordo com matéria de Demetrio Vecchioli e Luiz Augusto Simon no UOL, ele acumulou dívida de 50 milhões de reais. Os erros foram muitos e variados, como, por exemplo, dar calote em prestadores de serviços durante realização de uma corrida no Rio, do qual ele detinha os direitos. O comerciante entrou na justiça para cobrar os croquetes e espumantes que serviu para os ricaços no local
e até hoje não foi pago integralmente. Como faz a linha homem renascentista, termo que também pode ser usado para pessoa muito qualificada em uma área, mas que começa a acreditar que terá êxito em todas as outras, Fittipaldi entrou para o segmento de cooperativas de cana-de-açúcar nos anos 2000. E é daí que também inicia o bode dele com a esquerda, em especial com o PT. De acordo com o esportista, ele só faliu uma usina em 2007 nessa empreitada porque houve a negação de um empréstimo do BNDES e uma mudança nas políticas governamentais em relação a produtores de cana. Além de Emerson, o negócio ainda tinha 2 sócios que viriam a ser presos no âmbito da Lava Jato. É sempre a mesma e velha história. Capitalista brasileiro luta contra o Estado malvadão quando o assunto é programa social, mas ao mesmo tempo é extremamente dependente de crédito governamental para tocar os negócios. É mais que hipocrisia, é escárnio. Com isso, Fittipaldi começou a culpar Lula e Dilma pelos fracassos. Repare que no primeiro fracasso, a culpa foi da imprensa. E quase 30 anos depois, a culpa passa a ser de governantes de esquerda. Um retrato arquetípico do capitalista que só se responsabiliza pelas conquistas, nunca pelas derrotas. E a fazenda de laranja, que ainda segurava as pontas e as contas do ex-piloto, precisou ser arrendada em 2014, quando ele não sabia mais o que fazer para quitar os credores. Fittipaldi derrubou nada menos que 380 mil pés de laranja, doou a madeira nobre para a empresa que fez o serviço e, mais uma vez, se envolveu com cana, arredando para uma plantação da gramínea. Sim, tive que pesquisar isso porque eu cheguei à vida adulta achando que cana era fruta. É, verdade. Ou prisão, né? E é desde então que a falência tem se tornado presente na vida de Emerson. Como já estava pendurado em diversos empréstimos tomados em agiotas legalizados, conhecidos como bancos, ele nem viu a cor da grana do arrendamento, que foi transferida diretamente para os credores. As fazendas foram para leilão e nesse meio tempo ele ainda tomou outra péssima decisão. Rejeitou o convite para ser sócio de uma usina em que levaria 2,5% do faturamento, apenas cedendo a imagem. Sabe quanto lucrou essa empresa na última safra? 200 milhões de reais. Fora isso, se ainda tivesse a plantação de laranjas, seriam no mínimo mais 7 milhões anuais, segundo a matéria especial do UOL. Emerson, no entanto, está numa fase devo, não nego, tô pagando e um dia, quem sabe, a gente resolve tudo isso aí. Tá ok? Diz ele que já quitou 90% pagando, principalmente naquele esquema de quitar com bastante desconto em escritórios que compram dívidas podres. Apesar de ter perdido quase tudo, o ex-piloto conseguiu realizar todo tipo de manobra arriscada para salvar pelo menos os clássicos carros em que foi campeão. Principalmente apostando em um museu montado em 2003 e que até agora ninguém nunca visitou. É lá que estão guardados os carros, e isso torna essa parte do patrimônio um pouco confusa para a justiça. Houve pedido de penhoras dos bens, mas eles não puderam ser confiscados. Não há certeza se Fittipaldi lucra com eles, se pretende dar ao museu ou se estão na posse do amigo Paolo Louco. Independentemente da resposta, George Harrison, amigão do piloto, caso ainda fosse vivo, estaria contente por pelo menos essa parte do patrimônio não ter parado na parede de algum fazendeiro do interior do Mato Grosso. Com essa biografia, Emerson consegue reforçar o mito de que muitos ricos do Brasil que se orgulham do empreendedorismo e da meritocracia só chegaram ao sucesso nos negócios porque tinham crédito facilitado e abundante nos bancos. Mesmo a gente tendo certeza disso, quem não atinge o mesmo êxito nas classes menos abastadas ainda é classificado como vagabundo ou centino para os negócios. Só que nenhum empurrão dessa magnitude foi suficiente para evitar que Fittipaldi derrapasse feio e saísse para fora das pistas dos negócios. Afinal, vamos combinar, no Brasil, para perder dinheiro com laranja e cana é preciso ser muito cabaço, com todo respeito. E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, dá uma olhada aqui no primeiro comentário, tem todos os nossos apoios. Aqui no YouTube tem também o botãozinho do Seja Membro. Colabore com a Galanceiros, a gente precisa de vocês para continuar esse nosso trabalho diariamente.
Também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se você é um desses que ainda acredita no piloto e no homem de negócios, Emerson Fittipaldi principalmente, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão!